Sport e Vasco da Gama você trata aí como um último fio de esperança, companheiro? E nem poderia ser diferente, tá? O Sport, ele cavou o maior buraco que um clube já cavou numa largada de Série A. O Sport tornou sua chance de reação no campeonato basicamente impossível, sem nenhuma perspectiva histórica, matemática para que isso acontecesse. Veio a pausa da Copa do Mundo, o Sport passou por mudanças, né, consideráveis, dispensou jogadores, trouxe Daniel Paulista, contratou reforços de um porte financeiro abaixo, jogadores mais rodados em Série B do que em Série A, mas de alguma forma, quando volta da pausa do Mundial, no segundo jogo, porque no primeiro foi ainda o resto daquele Sport, os reforços não estavam à disposição contra o Juventude em Caxias, e esse erro faz falta na conta, o Sport começa a retomar o brasileiro com a maior competitividade. E essa maior competitividade foi o primeiro sinal de que, se as coisas dessem muito certo, quem sabe, talvez, se um desenho, se uma combinação. E a verdade é que, da volta do Mundial de Clubes para cá, o desempenho do Sport melhorou, a competitividade melhorou, a pontuação melhorou, mas não o suficiente para o Sport ser o protagonista da sua própria reação. No entanto, o seu entorno, o 19º, o 18º, o 17º, o 16º, o 15º, todos naufragaram junto. Aliás, quase todos passaram a ser piores do que o Sport. Nas últimas 5 rodadas, por exemplo, o Sport tem a 11ª melhor campanha. Nas últimas 5 rodadas, o Sport tem a 11ª melhor campanha. Tem o dobro de pontos do Vitória, tem mais pontos que Juventude, mais pontos que Fortaleza, mais pontos que o próprio Vasco que ele enfrenta. Veja, é um time que está competindo. O que se tornou um senso comum aqui nos nossos programas é que esse Sport atual, esse Sport de Daniel Paulista, esse Sport de Mateuzinho, de Derek, de Léo Pereira, de Ramon, esse Sport dos últimos reforços, ele seria um time hoje capaz de disputar ponto a ponto com Juventude, Fortaleza, Vitória, Vasco, Santos, Grêmio. Uma das posições ali acima do ponto de corte. Daria para se pensar nisso. Porém, Celso, o buraco cavado lá no começo ele é muito grande. De toda forma, o Vasco chega nessa rodada como o 16º. 9 pontos acima do Sport e o Lanterna. E com um jogo a mais do que o Sport. Ou seja, o Sport tem em suas mãos uma possibilidade de reduzir essa diferença num confronto diretíssimo para apenas 6 pontos. Tendo um jogo a menos que o Vasco. Ah, esse jogo é Flamengo e Atlético Mineiro? Ok, é um jogo a menos, é uma chance. Pode ser 0,5% a chance, mas é uma chance. 2 no caso. Né? Porque o Sport tem 2 jogos a menos, o Vasco tem 1 jogo a menos. Do que os pouquíssimos times, né, que já tem 21 partidas. Lembrando que o jogo contra o Flamengo possivelmente será logo na volta da data FIFA. Ou seja, seria após esse jogo do Vasco. Então, se vencer esse jogo do Vasco, ainda que a chance seja ínfima de pontuar, mas você estaria ali, ganhou ali, se botar mais um pontinho onde todo mundo está parado, tá todo mundo parado. Mobilização absoluta da torcida. É isso que eu tava. E entender que um pontinho já seria muito. Exatamente. Se arruma um pontinho seja contra o Flamengo, seja contra o Atlético Mineiro, que é um time que se divide muito. Ou seja, todo mundo parado, Então, Celso, acho que matematicamente está explicado. Tá? Essa é uma rodada em que o Juventude enfrenta o Ceará fora de casa. O Fortaleza enfrenta o Inter fora de casa. Tá?
perspectiva de pontuação baixa para os dois. O Vitória, que é o 17º e tem os mesmos 19 pontos do Vasco, mas tem 2 jogos a mais que o Sport. O Vitória pega o Atlético Mineiro. É um jogo de perspectiva boa para o Vitória pontuar. Mas a gente não pode esquecer que o Vitória vem de um 8-0. Está com o treinador interino. O Atlético Mineiro vem completo para Salvador. É uma partida com um grau de dificuldade elevado. E se a gente colocar o Santos na conta, o Santos joga em casa, enfrenta o Fluminense, mas vamos deixar o Santos um pouquinho fora dessa conta, tá? Vamos focar essa conta no Juventude, no Fortaleza e no Vitória, além do próprio Vasco. Ou seja, Celso, a perspectiva pré-rodada ela é boa para o Sport. Agora, o Sport traz nas suas costas, Cássio pode até complementar, que eu sempre esqueço a quantos jogos o Sport não vence na ilha, já perdi as contas e é difícil encarar um tabu como esse na história do Sport. A gente desconhece, nunca o Sport passou por isso. Quando o Sport tem um tabu como esse na ilha, quando o Sport perdeu 4 pontos em casa, assim, de forma dilacerante, depois de ter aberto 2-0 com um homem a mais contra o Santos e 2-0 contra o São Paulo, já nos descontos, tá? Imagina 4 pontos aí, Celso. Cássio, imagina o Sport entrando nesse jogo com 14 e o Vasco o jogo com do 19. Flamengo seria realmente descarte, por exemplo. A perspectiva era uma perspectiva... Porra, a gente não estaria chamando de último fio de esperança. A gente estaria chamando de o jogo da reação. Pontos. E sabe aquele negócio, jogo de 600 pontos? Exatamente, tá? Então é isso, assim, esses 4 pontos perdidos em casa frustram e tiram confiança. Se o Sport botar 1-0, não tem estádio confiante que vai ganhar o jogo. Eu acho que vai ser pior se botar 2-0. Se o Sport botar 2-0, não tem estádio confiante que vai ganhar o jogo. Isso é horrível. Não tem. Isso é horrível. Isso é horrível. A gente ri, a gente brinca, mas isso é horrível. Você perde a confiança de que aquele jogo tá para você, tá? Então, esse é o cenário, Celso. Não sei se Cássio tem um complemento. Tem, só dos números que você pediu. E depois a gente fala dos problemas, né, que Daniel Paulista tem, que são dificílimas opções e soluções para esse jogo. O Sport não ganha desde como mandante, que sempre foi na Ilha do Retiro. Tem até a possibilidade dos jogos contra Flamengo e Corinthians mais à frente serem na Arena Pernambuco. Mas esse jejum é todo ele na Ilha do Retiro. São 12 partidas, 6 empates e 6 derrotas. A última vitória foi 8 de março, um 2-0 sobre o Santa Cruz, o Clássico das Multidões, jogo de ida da semifinal do Pernambucano. Os colegas aqui da Imprensa Pernambuco já levantaram e para confirmar, da verdade, a impressão que é uma impressão, assim, nunca houve 12 jogos seguidos na Ilha do Retiro sem o Sport ganhar um jogo. Assim, a Ilha do Retiro foi criada, foi aberta em 1937. O Sport ganhou um amistoso contra o Santa Cruz, o Sport ganhou de 6-5. O Sport tem mais de 2.000 jogos na Ilha do Retiro. Mais de 2.000. Assim, é muito bizarro. De vez em quando a gente minimiza. É tanto vexame assim, essa campanha, que como foi a de passar quase 20 jogos, 19, sei lá, já nem lembro mais. Aí quebrou ali contra o Grêmio. Mas essa de não ganhar um jogo, que a gente está falando desses 12 jogos, esses 12 jogos, eles contam Copa do Nordeste, perdendo do Altos e empatando com o Ceará, contam o Campeonato Pernambucano, perdendo a final, o último jogo contra o Retrô, ganhou nos pênaltis, mas ganhou no tempo normal, e conta o Campeonato Normal. Perdeu no tempo normal e ganhou nos pênaltis, e conta a primeira divisão, e com vários cenários, como esse que o Fred falou. Estava ganhando o Internacional, cedeu empate, estava ganhando o Santos, cedeu empate, estava ganhando do São Paulo, cedeu empate, mas também tem atropelamento também, tá? Perdeu, foi goleado pelo Cruzeiro, enfim. E tem 12 jogos, é muito duro, é uma sequência muito dura, mas quem acompanha a gente do Raio-X da Série A, a gente pega públicos novos aqui nesse programa, mas para quem acompanha o Raio-X, que é o que faz o balanço da rodada, num cenário normal, o Power BI ele mostra isso de forma de forma cristalina. Fosse um cenário mais normal, tem 20 anos já nesse formato de pontos corridos com 20 clubes. Essa é a 20ª edição. Com pontos corridos é desde 2003, mas começou com 24, mas com 20 clubes desde 2006. Ou seja, são 20 anos, contando com esse agora, de base de comparação
E não há uma zona de rebaixamento tão nivelada por baixo quanto essa agora. É por isso uma campanha de 10 pontos, a gente está dizendo aqui, ó, se ganhar do Vasco, fica 6. 6 pontos é uma infinidade para você tirar, você estando na zona de rebaixamento, onde o ritmo de pontuação é muito menor. Mas a diferença já foi de 12. O Sport já esteve a 12 pontos do 16º. De repente, se ganhar esse jogo e o Vitória perder, ficaria 6. Se o Vitória empatar, ficaria 7. O Vitória iria a 20 pontos, né? E o Sport iria a 13. É tudo muito difícil. Mas a gente está dizendo que o time que tem 10 pontos. Um time que tem 10 pontos era para, nesse momento, estar rebaixado por muito. Ainda que a sensação seja de rebaixamento, o nível do Z4 está tão baixo que a gente está fazendo um cenário aqui de, se vencer o Vasco, talvez olhe para a tabela com outro olhar. Um olhar de muita esperança, mas pelo menos um olhar onde a matemática é mais palatável, que nesse momento não é. Então, assim, eu considero, Celso, não sei se a gente já disse algumas vezes, talvez tenha dito, mas dessa vez eu acho que é. Nesse cenário, para entrar no campeonato, essa é a última oportunidade. Até porque depois a tabela não vai dar folga, não, tá? Vai ser o Bragantino fora, o jogo atrasado com o Flamengo, o jogo com o Corinthians. Esses jogos só existem se o Sport tiver um fio de esperança para brigar. Eu acho que passa por esse jogo contra o Vasco da Gama. Para a galera da nossa idade, o portal da Caverna do Dragão. Então tem que se ligar. Infelizmente, nunca passa pelo portal. Esse é o problema. Se for o portal da Caverna do Dragão, não vai adiantar, não. Assim, a gente sempre está errado. Sport, vou dar a dica. Esquece Deixa ele. Vamos lá. As odds dessa partida aqui, Fred, também são odds relativamente achatadas, tá? A gente tem o Sport pagando 2,42 e o Vasco pagando 3,01, com o empate pagando 3,18. Celso, existem duas instituições no mundo que acreditam nesse esporte assim. Eu já ia dizer, eu tô cansado de chegar aqui e essa do esporte ser boa. Do esporte tem que tirar o chapéu. Eu sou tratado como Fire, mas nessa temporada demais. Eu tenho que me render a duas instituições. Aos especialistas em odds, porque não é, a gente pode dizer, a Bet Nacional patrocina o esporte, não. A Bet Nacional, todo mundo. Ela usa as mesmas odds, basicamente, tem pequenas diferenças que todo o mercado internacional, tá? Exatamente. É impressionante como acreditam no esporte. E mais do que eles, os matemáticos, tá? O matemático do GE, o Juventude ganhou 2 jogos, empatou 1. Fred, eu já falei, pô. Esquece o matemático do GE, pô. É Thiago, pô. Esquece. O matemático é Thiago, pô. É o Bruxo. O Sport tomou 3-0 do Palmeiras. A chance do Sport escapar aumentou, pô. Veja só. Eu me tornei, assim... O terceiro Fire. O terceiro, assim. Eu tô numa situação difícil nessa temporada, porque as odds e os matemáticos estão na minha frente, tá? Agora, Celso, eu acho até que o Sport ele é pouco favorito para o jogo. Esse Vasco é um time dificílimo de ser analisado. Qual é o Vasco? É o Vasco que foi batido pelo Juventude displicente, errando muito? Ou é o Vasco que goleou o Santos e foi bem no clássico contra o Botafogo? Foi combativo, foi competitivo na Copa do Brasil. Qual é o Vasco? Tá? Inclusive, é uma pena que na quarta-feira não seja o jogo de volta, porque com 1-1 no jogo de ida, o Vasco estaria 100% focado na Copa do Brasil. Só que esse jogo vai ser daqui a mais de 10 dias, então o Vasco vem completo, ou com o máximo que ele puder, para a Ilha do Retiro. E eu acho que o Vasco é mais, Celso, rodado e mais equilibrado que o Sport, tá? O Vasco é uma incógnita, mas tem o teto maior que o do Sport. E o fundo do poço menos baixo do que o do Sport, sabe? Então, não dá para cravar o Sport favorito por isso. Os caminhos que levam à implosão do Sport são mais perceptíveis do que os do Vasco, tá? E o Sport, Celso, tem 2 problemas para o jogo que são muito sentidos, tá? O primeiro, não tem lateral esquerdo. Aliás, tem um lateral esquerdo, Kevson, garoto que veio do Santos para compor elenco ali e se tornou o único. Ele foi bombardeado, explorado, engolido no Allianz Parque contra o Palmeiras. Significa que será contra o Vasco? Talvez não.
Mas não tem nada pior. Vai ser um caminho, Fred, é natural. Mas não tem nada pior do que saber que o Vasco vai para cima dele. Exatamente, vai para cima dele. Pô. Porque a deixa tá dada. Era muito melhor ele escondido ali. Talvez demorassem a perceber, mas vai começar o jogo. E a saída de bola vão apertar nele. Vai ser lá na ponta os ataques vão procurá-lo, porque ele foi engolido contra o Palmeiras. Então, Kevson é um problema grave para o jogo. Grave. A ponto de que a gente tem a possibilidade de que Daniel vá de Aderlan. Lateral direito, que também veio do Santos, que eu também não tenho confiança, tá? Em começar com Aderlan por ali, pela esquerda, improvisado. Não me perguntem, eu não sou de ficar em cima do muro, mas eu não tenho opinião aí se seria melhor Kevson ou Aderlan. Porque Kevson, ele tem um ponto nele, nas partidas que ele entrou, que ele é um lateral esquerdo que vai na linha de fundo. Ele tem personalidade, ele parece ter um ímpeto. Ele bate a gol quando tem chance. E ele vai na linha de fundo, ele não é travado como o Cariús, que só vai até a linha da grande área. Ele toca, ele passa, ele tenta algo mais, tá? Que até Matheus Alexandre tá dando, que Hereda também não dava. Então, esse é um primeiro problema gravíssimo. E o outro é Lucas Lima, né? A gente grava esse programa na sexta-feira. Lucas Lima, até a quinta, não havia treinado por conta de uma entorse sofrida no Allianz Parque. Eu acho que o fato dele não treinar não é determinante que ele não vai jogar. Eu acho que se ele tiver alguma condição de jogo, ele vai para o jogo. É a minha visão. Não sei se Cássio concorda, se você concorda. E acho que tem que ser assim mesmo. Se ele tiver alguma condição, vai. O que é alguma condição de jogo? Só para... É a dor parar de hoje para amanhã. Ou medicado, infiltrado que seja, não ter dor de sábado para domingo. Pensa assim, ele não treinou esses dias, então o treinador está treinando um time que não tem Lucas Lima. Sim, certamente. Então, assim, tá treinando... ele se encaixaria naturalmente, né? Aí, tipo, o treino ele tá emulando o Lucas Lima no time, vamos dizer, entendeu? Eu não sei se um time que é lanterna é a coisa mais fácil do mundo emular, não. Eu acho que isso pode ser um fator para dificultar. Não seria a primeira vez, naturalmente, que o cara ficou assim, foi liberado e foi pro jogo, obviamente. O cara que tem um domínio dentro do campo, mas se ele for liberado, é porque eu acho que pode jogar um tempo inteiro. Se for liberado, um cara que, com 15 minutos, não deu, saiu. É muito ruim, né? Assim, tem que... Não, sim. O Sport acabou não liberando o Rodrigo Atêncio, então o meia pode ser utilizado, acho que tem que ser utilizado nesse jogo. Eu acho que é um fator bem preocupante, tá? Até porque eu acho que o Lucas Lima não estava nesse jogo do Sport. Eu acho até que, na verdade, ele estava tendo até um papel importante. Por isso que eu defendo que ele vá para o jogo sob qualquer... Não, o ideal é que ele vá. Agora, assim, tá? Mas dentro de um risco muito alto. E até esse momento, até essa gravação, realmente é muito achômetro, né? Nem vetado, nem liberado. Tipo, E mesmo que ele não tenha condições, faz parte do jogo dizer que o jogador não está vetado, né? Você não vai informar o adversário assim, com 2 dias de antecedência, para dizer, fica tranquilo aí que meu camisa 10 aqui não vai jogar, não. Assim, deixa tapia, né? É para disfarçar. Aí faltando uma hora, que é a regra, né? Você tem que divulgar a escalação faltando uma hora para começar, e disse e tal, não tá. Perfeito. E aí, alternativas, Celso? Sim. Mateuzinho, para mim, é a única saída. A saída número 1. Não é a única, é a saída número 1. Mateuzinho vai para o meio e Barleta entra na equipe. Eu gosto dessa. Eu até falei a terça, mas eu acho que essa é melhor. Agora ela é o seguinte: é um all-in, assim. Se essa escalação não fizer uma graça, depois para sair vai ser difícil, viu? Porque a gente dá o exemplo do Bahia e Fluminense. O Bahia, o time que o Bahia iniciou era um time mais rodado, tem ali Cauli, o William José, o Everton Ribeiro, e na hora que, no jogo de ida da Copa das Quartas de Final, na hora que Rogério Ceni foi mudando, foi aí, por exemplo, acionou Pulga, assim, ele foi deixando o time mais leve, mais rápido, e ainda que não tenha jogado bem, mas um outro Bahia conseguiu a vitória. Não vai existir um outro esporte contra o Vasco. Esse time aí, se não funcionar, o jogo vira drama. Porque volta Derek, tá? Volta Derek.
a gente vai ter um ataque mais forte. Derek hoje entrega muito mais do que Pablo ou Colo Ramírez. Então, assim, se o Sport vai com Mateuzinho, Barleta e Léo Pereira e precisa mudar alguma coisa ofensiva no segundo tempo, praticamente não tem opção, realmente. Seria o quê? Colocar Derek do lado e Pablo na frente? É muito pouco, tá? É muito pouco. E ainda com o agravante dessa lateral esquerda. Então, poderia se considerar, sim, uma outra saída inicial. Não sei se com Atencio, porque também estava em uma negociação que acabou não acontecendo. Poderia começar com Atencio, deixando o Barleta como opção, porque a correção permite ao Sport ter uma força ofensiva a mais no segundo tempo, tá? Difícil a situação. E eu não sei por que linha Daniel Paulista vá, mas eu acredito que ele vai com o Mateuzinho no meio e Barleta jogando, que aí é força máxima. E detalhe, tem que ser essa mesmo, tá? Eu entendo se ele for por outro caminho, mas no final das contas eu acho que você tem que ser colocar o que tem de melhor. Não dá para o Sport não pode transformar 90 minutos de chance em 45. Então, se tiver que jogar 70 minutos, 75 minutos sem mudar, que se jogue 70, 75 minutos sem mudar com o que tem, tá? É o que tem, Celso. Assim, o Sport tem muito pouca margem para qualquer coisa, né? E do lado do Vasco, Tietê fora, mas já vem fora, tá? E Paulo Henrique voltou contra o Botafogo, mas sentiu. Então, Paulo Henrique deve passar mais uma temporada aí nessa recuperação. Adson e Matheus Carvalho também estão fora, mas são desfalques que o Vasco já contava, né? A cavalaria do Vasco com Léo Jardim, tá? Com Lucas Piton, com Coutinho, com Ryan, com Nuno e com Verrete, todo mundo vem, tá? Então, assim, o Vasco titular, força máxima, potencial, vem até mais do que o Sport. Os desfalques do Sport são mais sentidos do que o do Vasco. Por isso, Celso, que assim, é o último fio de esperança, mas não é favoritismo. Não é perspectiva de vitória. É só a esperança matemática. É fio de esperança. Daniel Paulista, quando perdeu, falou que o Palmeiras não é do Campeonato do Sport. Eu concordo. O Vasco é. Detalhe, ele completa dizendo isso. Ele diz o Palmeiras e deixa claro que o do Vasco é, né? O Vasco é. Só que ser do Campeonato do Sport não significa ser pior do que o Sport e nem mesmo igual ao Sport. É apenas um time em que o Sport consegue competir sem ser engolido, como foi no Allianz Parque na maior parte do jogo, né? Resistiu bem nos começos dos tempos, mas é muito pouco, né?